portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graça e paz, meus queridos. Como é bom podermos estar mais um dia na presença do Senhor e poder aprender um pouco mais da sua palavra. Que esse dia seja um dia especial para todos nós, que podemos aprender e nos achegar a Deus, a Jesus, livremente. Nós queremos aqui agradecer pela vida de cada um que tem nos acompanhado. Queremos agradecer e louvar a Deus, pois Ele tem derramado bênçãos sem medidas sobre nós. E vamos iniciar nossa escola dominical, nosso estudo bíblico, com uma oração. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos orar também pelas pessoas. A semana passada tivemos alguns pedidos de oração, pediram através do chat, através dos comentários, foram pedindo orações para nós. E hoje estaremos orando pela nossa irmã Maria Beatriz de Cordeirópolis, São Paulo. Ela pede oração pela sua saúde, ela tem diabetes tipo 1, que o Senhor esteja com ela. Nossa irmã Cleide Nolasco também, ela pede pela sua vida e pela vida de toda a sua família, pelos filhos Tiago, Talita, Tarlen, Tabata e Caroline. Que vamos orar e também vamos agradecer a Deus, pois o Senhor tem dado livramento a cada um de nós. Oremos. Ó Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez. Queremos Te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecer, ó Deus, pois a cada dia o Senhor tem derramado bênçãos sem medida sobre a nossa vida. Muito obrigado, ó Deus, pois até aqui o Senhor nos guardou e nos ajudou. Nós Te agradecemos, ó Deus, por todas as maravilhas, ó Deus. Te agradecemos, pois o Senhor nos dá esse acesso livre para falar com o Senhor. Muito obrigado, ó Deus, e queremos clamar, ó Deus, que o Senhor esteja agindo na vida da nossa irmã Maria Beatriz, Senhor. Que o Senhor esteja dando a ela conforto e paz, ó Deus, apesar dessa enfermidade que ela tem, Senhor. Que ela possa viver uma vida plena na presença do Senhor. Te pedimos também pela vida da Cleide, que o Senhor estenda a Tua mão sobre ela, ó Deus, e sobre toda a Tua família. Esteja suprindo eles em toda a sua vida, ó Deus, seja parte financeira, seja parte espiritual, seja na saúde, seja em qualquer área da sua vida, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando e dando paz a cada um. Em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer também pela vida da Tânia, Senhor, que o Senhor deu o livramento dela do Covid, ó Deus, já está curada, pela Divina e toda a família também, ó Deus. Louvado seja o Teu nome, pois o Senhor os guardou, ó Pai. E queremos aqui clamar que Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, abra os nossos corações e a nossa mente para aprendermos um pouco mais da Tua palavra. E Te peço, ó Deus, que o Senhor esteja me usando, ó Deus, para transmitir essa palavra a todos. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém, Senhor. Amém. E a nossa lição de hoje é a segunda parte da oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Os nossos textos base encontram-se em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 26, Lucas 18, 2 Coríntios 12 e 1 Pedro 5 e Efésios capítulo 6. E quais os objetivos da nossa aula, da nossa lição de hoje?
compreender os princípios de oração ensinados por Jesus na oração modelo, descrita em Mateus 6, 12 e 13. Confessar os seus pecados, os nossos pecados a Deus, perdoar aqueles que o ofendem e estar vigilante para resistir às ciladas do inimigo. O nosso texto áureo encontra-se em Mateus, capítulo 6, versículos 12 e 13. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na semana passada, nós iniciamos o estudo sobre a oração que Jesus nos ensinou. Vimos que aprender a orar com Jesus significa reconhecer a paternidade de Deus e honrar o seu nome, compreender que a vontade de Deus precisa ser feita nas nossas vidas e também por intermédio das nossas vidas. Aprender a orar com Jesus significa que devemos aprender a deixar de andar ansioso pela vida, crendo que toda provisão que nós necessitamos para viver a nossa vida, ela vem das boas mãos de nosso Senhor Jesus, de nosso Deus. Hoje nós veremos mais algumas lições que Jesus nos ensinou através da oração do Pai Nosso. Jesus, ele nos encoraja a confessar as nossas dívidas diante de Deus. Se por um lado, isso nos ensina que não há espaço para aqueles que se julgam perfeitos entre os seguidores de Jesus, por outro lado, ele também nos ensina que não há lugar para aqueles que se julgam tão pecadores, a tal ponto de não poderem ser contados entre aqueles que seguem o Senhor Jesus. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensina a confessar os nossos pecados a Deus. Confessar é contar para Deus exatamente quem nós somos, com toda a sinceridade do nosso coração. E ao fazê-lo, ter a consciência de que não estamos contando com nenhuma novidade, não estamos contando nenhuma novidade. Deus sabe muito mais a nosso respeito do que nós mesmos sabemos. Quando nós decidimos ser absolutamente sinceros diante de Deus, Deus sempre nos revela coisas novas que ainda não estavam claras para nós, coisas que nos ajudam, que nos esclarecem. E a primeira lição que nós aprendemos hoje, lidar a confissão com a confissão e com o perdão. Como diz no versículo, e perdoa-nos as nossas dívidas. No Evangelho de Lucas, lá no capítulo 18, tem uma parábola muito interessante, onde Jesus conta a história de um fariseu que estava orando cheio de si, cheio de vaidades. E o que aconteceu? Deus não aceitou a sua oração. Por outro lado, tinha um publicano que estava sentado na calçada, mas orando de todo o coração e pedindo a misericórdia de Deus. E Deus aceitou a sua oração. Isso é muito interessante, porque o impacto dessa palavra, porque o Talmud, que é um dos livros básicos da religião judaica, que contém a lei oral, a doutrina, a moral e as tradições dos judeus, ensina que os publicanos eram assassinos, pecadores, corruptos e, portanto, sem nenhuma condição
de arrependimento e também sem nenhuma condição de desfrutarem da presença de Deus em suas vidas. Essa parábola tem um impacto muito importante, porque pois ali Jesus coloca aquele que aparentemente, segundo o juízo dos religiosos de seu tempo, não tinha nenhuma condição de estar na presença de Deus. Jesus o coloca na condição de ser aceito por Deus exatamente pelo instrumento da confissão. Mas o que é confissão? É exatamente contar para Deus o que nós somos, é admitir diante de Deus o que de fato nós somos. Confessar nossos pecados é também assumir o compromisso de aceitar e de caminhar no caminho da mudança que Deus tem para cada um de nós. Confessar é aceitar que somos e comprometer com a mudança de Deus para nossas vidas. Também aprendemos na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a buscar perdão em Deus, mas também nos ensina a perdoar aqueles que nos ofenderam. Talvez essa seja uma das dimensões mais difíceis de ser compreendidas por nós. Perdoar os nossos devedores. Perdoar os nossos devedores. É assim porque, para nós, o significado da palavra perdão, para muitas situações que podem ser remediadas de algum modo. Nós só queremos o perdão se a gente tiver alguma troca nisso daí, se a gente tiver alguma troca, de algum modo, a situação poder ser remediada. Muitas vezes nós achamos que perdoar os nossos devedores é para aquelas coisas que podem ser facilmente reparadas, que podem ser supridas de certa forma. Mas isso não é perdão, isso é no máximo uma desculpa. Entretanto, essa palavra, perdão, só pode ser aplicada para dívidas impossíveis de serem perdoadas. Isto é, para aquelas situações em que a pessoa que nos ofendeu jamais terá como nos ressarcir, jamais terá como fazer algo para apagar aquilo. Então, perdão é justamente isso. É para uma dívida que é impossível de ser perdoada. Perdão é um instrumento que Deus nos ensina a ser oferecido para aqueles que nos ofenderam e eles não têm como reparar essa ofensa praticada. Essa é a verdadeira dimensão do perdão. Então, as nossas orações devem incluir a dimensão do perdão por aqueles que nos ofenderam e que não têm como reparar a ofensa que foi praticada contra nós. Quantos de nós já não ouvimos ou falamos? Quem perdoa é só Deus. Deus perdoa, só Ele perdoa pecados. Mas uma ofensa que alguém fez contra nós, sim, nós podemos perdoar. E isso é um grande desafio para todos nós. E que tenhamos a cada dia o desejo de pedir a Deus que nos ajude a perdoar alguém que nos magoou, que retire do nosso coração sentimentos de mágoa, dor, ódio e rancor por essa pessoa. Que venhamos pedir a Deus que nos dê realmente um coração puro, um coração que é capaz de perdoar a quem
nos ofendeu, mas perdoar verdadeiramente, sem pedir nada em troca. Jesus nos ensina a lidar com a tentação e com o maligno. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Na oração do Pai Nosso, Jesus também nos ensina a orar pedindo a Deus para nos livrar da tentação. Mas por que devemos fazer isso? Porque a tentação, em vez de ser um momento em que o crente é chamado a mostrar toda a sua capacidade moral, intelectual e espiritual de enfrentar as ciladas malignas, ela é, na verdade, a ocasião em que se evidencia a nossa fraqueza diante de um inimigo muito mais poderoso do que nós. Nós somos fracos demais. Por isso que nós temos que ter cuidado. A tentação, ela é justamente aquele momento que nós somos colocados diante de um tentador muito mais capaz do que nós. E a tentação, por via de regra, tem como objetivo nos levar para a queda e nos destruir. E é por isso que Jesus nos ensina a orar pedindo a Deus que nos livre da tentação, que nos livre dessa tentação. Ser tentado não é o mesmo que ser provado. Prova de Deus visa nos edificar. E um exemplo bem conhecido de todos nós é Jó. Ele foi provado e em todo momento ele continuou fiel a Deus. Então, prova visa a nos edificar cada dia mais e a tentação visa nos destruir. Por isso que Jesus nos ensina a não pedir que Deus nos dê força para enfrentar a tentação, mas sim que Deus nos livre da tentação antes que ela encontre o seu lugar em nós, em nossos corações. Que Deus nos proteja a fim de que a tentação não encontre lugar em nós, pois isso pode ser fatal para as nossas experiências com Deus. Jesus também, ele nos ensina a orar pedindo que nos livre do mal. Isto é, orar para que Deus nos proteja de todas as realidades, de todos os seres que têm uma única finalidade, de nos destruir com a sua maldade. A Bíblia Sagrada atesta que há a existência de seres malignos. E Jesus, ele lidou em vários momentos com esses seres malignos, com o diabo, com o demônio. Jesus estava sempre lidando com essas realidades que se manifestavam, que se ofereciam ali diante do ministério de Jesus. O apóstolo Pedro também, em sua primeira carta, no capítulo 5, versículos 8 e 9, ele nos ensina a resistir ao diabo com sobriedade e vigilância. Jesus também nos ensinou que a vigilância e oração sempre andam juntas. Depois de descrever a armadura de Deus, o apóstolo Paulo concluiu: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a súplica. Então, o que Jesus fez ao nos dar a oração do Pai Nosso não foi nos ensinar palavras que devem ser repetidas com exaustão. A oração do Pai Nosso não é um mantra. A oração do Pai Nosso, na verdade, foi uma maneira que Jesus teve de ensinar, de instruir a nossa experiência de oração. Porque é orando que nós recuperamos a dimensão da patologia
paternidade de Deus nas nossas vidas, ao mesmo tempo que aprendemos a temer ao Senhor. É por meio da oração que nos comprometemos com Deus e com a sua vontade e aprendemos a descansar, sabendo que o pão de amanhã, o pão que precisamos para a vida, já está garantido hoje. E orando que aprendemos a confessar e nos dispomos a perdoar. E é por intermédio da oração que tomamos a consciência dos livramentos de Deus em relação à tentação e nos tornamos vigilantes para resistir às ciladas do maligno. Que as nossas orações sejam instrumentos de fortalecimento da nossa vida com Cristo e do caminho que trilhamos com o Senhor. Ó Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos aprender com a oração que Jesus nos ensinou. Senhor, livra-nos, ó Deus, de todo mal. Senhor, nos ensina a perdoar, ó Deus, como o Senhor também tem nos perdoado. Que tenhamos temor e tremor diante do Senhor. Que a cada dia tenhamos o desejo, ó Pai, de estarmos em constante oração, com sobriedade, ó Deus, que tenhamos o desejo de estar sempre buscando o Senhor em todos os momentos de nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos a Ti. Meus queridos, estamos encerrando agora mais esse estudo. E o meu desejo, a minha oração, que o Senhor derrame sobre cada um bênçãos sem medidas sobre a vida de cada um. Que o Senhor nos dê uma semana debaixo dos cuidados dEle, debaixo da proteção dEle. E se você tem algum pedido de oração, pode escrever aí nos comentários, no nosso chat ao vivo também. Vai aparecer os nossos contatos, o meu contato e o contato do nosso líder, o seminarista Johnny, aí no final. Pode mandar um WhatsApp para a gente, que a semana que vem estaremos orando por cada um desses pedidos que forem feitos. E eu me despeço de vocês, como faço em todos os nossos estudos, com a bênção que o Senhor deu através de Arão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amém.